E olha, tem acidente de trânsito que deixam marcas profundas e também histórias de dor. Aqui em Uberlândia, uma mulher luta para voltar a andar após ser atingida por um motorista que fugiu, sem prestar socorro. Enquanto isso, outras famílias também convivem com as consequências de um trânsito cada vez mais violento. A reportagem é da Carolina Barros e a gente vai acompanhar tudo agora. Pode rodar. A Elivânia tem 35 anos. Há mais de 30 dias, o cenário que ela vive somente dentro de casa é esse aqui. Com muletas, com várias medicações, pedidos de exames para tentar se recuperar depois de um gravíssimo acidente que deixou ferimentos importantes, fraturas expostas. Ela foi submetida a uma cirurgia no tornozelo e no joelho para colocação de uma placa. Agora a esperança dela é que esse procedimento cirúrgico devolva os movimentos sem deixar sequelas, mas viver esses mais de 30 dias presa dentro de casa, enquanto o motorista causador do acidente está aí solto, foragido, é muito difícil para uma vítima de um acidente. Ela é motociclista, estava pilotando uma moto, voltando para casa, quando foi atingida por um motorista de um veículo que invadiu a contramão e bateu violentamente na moto dela. Qual é o sentimento que você tem hoje e o que você se lembra daquele momento, daquela cena de horror vivida? É que eu achei que eu não ia sobreviver, né? Pelo impacto que foi muito forte. Eu achei que eu ia morrer, que eu não ia conseguir ver meu filho. Ali naquele momento você sofria muito, você gritava, você pedia por socorro. Gritava de dor demais. O osso ficou totalmente para fora. E eu pedindo socorro, para ele mesmo ter compaixão, né? Dele poder vir me ajudar. E ele só teve a audácia de ir lá olhar, perguntar se eu não era conhecida, que ele não estava nem aí. Não, é uma conhecida, então que eu ficasse lá. Foi muito difícil. Isso me revolta muito, né? Porque eu sou uma trabalhadora, dependo do meu transporte para trabalhar. Sua moto teve perda total? Minha moto teve perda total, e sem contar a ardor que eu vivo sentindo toda noite, sem poder dormir direito, com dor. O meu psicológico abalado. O acidente foi no dia 27 de agosto, aqui na rua José Eduardo Gadia, no bairro Santa Rosa. O motorista, com os faróis apagados, invadiu a contramão de direção e acertou de frente a motocicleta de Elivânia. Este é mais um caso de crueldade dos motoristas que abandonam as vítimas à própria sorte. Para se ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, Uberlândia registrou 8.969 acidentes de trânsito, com mais de 2.000 vítimas e 30 mortes. Estes números revelam a urgência da responsabilidade no trânsito. Achei que de hoje as pessoas não têm mais compaixão pela dor dos outros. Achei que ele ia prestar socorro. Fiquei ainda clamando pelo amor de Deus, para que ele me ajudasse, que ele não deixasse eu morrer, que eu não sentia minhas pernas. Foi quando o pessoal saíram e me ajudaram, né? Porque se não fosse o povo ter me ajudado, eu não sei o que teria sido de mim. Poderia ter morrido, ter ficado lá igual um cachorro, que não se faz isso com nenhum cachorro. Eu fiquei lá jogada, esperando pelo atendimento médico. Graças a Deus, deu tudo certo. Os bombeiros foram lá me dar assistência, fora o pessoal da rua, que o abençoado que fez isso comigo não teve a solidariedade nem de me dar a mão para saber se eu estava bem. Ele foi embora? Ele foi embora com a ajuda de um copaça que veio, pegou ele num carro e levou ele embora. O motorista foi identificado pela polícia, tem 48 anos e continua foragido. Várias histórias assim chocaram a cidade e a região. Quem não se lembra do pequeno Noah Miguel, de apenas 8 anos, que no mês de julho foi atropelado por uma van escolar irregular. Até dias antes ele era passageiro da van, mas a família percebeu o comportamento inadequado do motorista e o retirou do transporte escolar. Por ironia do destino, o próprio veículo tirou a vida do garotinho. O motorista fugiu e só foi condenado meses depois. Ele não era a pessoa autorizada a dirigir o veículo e não tinha CNH.
Em agosto, a jovem Tuane, de 21 anos, teve múltiplas fraturas após ter a moto atingida e arrastada por um carro no bairro Industrial. O autor também não prestou socorro. Ainda em agosto, Márcia, uma mulher com síndrome de Down, foi arremessada por vários metros ao ser atingida por um carro à margem da MGC 462 em Perdizes e não resistiu. O motorista foi embora sem prestar socorro e, dias depois, alegou ter pensado que atingiu um objeto. Já em janeiro, um idoso de 70 anos morreu após ser atropelado em frente a um posto no bairro Jardim das Palmeiras. Os bombeiros tentaram reanimar José Maria da Costa por 40 minutos, sem sucesso. O motorista fugiu, mas foi preso com drogas horas depois no bairro Pacaembu. A polícia explica como funcionam as investigações. Depois do trabalho da Polícia Militar realizado, aqui na Polícia Civil, nós iniciamos uma série de diligências para verificar o trajeto do veículo, para que possamos ter câmeras, testemunhas, locais em que possam haver sistemas de vigilância privados ou públicos que nos ajudem a identificar a placa do veículo e através da placa a gente vai sempre identificando o condutor. Depois de instaurado o procedimento e iniciadas as diligências para identificação dos condutores envolvidos no acidente, todas as demais diligências, como laudos periciais, intimação de testemunhas, todos são realizados através da Polícia Civil, de modo a imputar a responsabilidade do acidente. Então, é identificar todos os elementos do acidente que levaram a causar esse acidente de trânsito, né? Para que aí nós podemos imputar ou não a responsabilidade. O fato é que fugir do local agrava a situação do motorista causador do acidente e medidas judiciais podem ser adotadas. O crime está previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse crime se consuma quando a pessoa, após causar um acidente de trânsito com vítima, foge do local sem prestar o devido socorro para se eximir da responsabilidade, seja civil ou seja criminal, por causar aquele acidente. Ele ocorre num crime previsto no CTB com pena de reclusão de 6 meses a 1 ano. No caso em que a vítima morre, na verdade nós vamos ter o crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pelo parágrafo 1º e inciso 3º, que aumenta a pena por deixar exatamente de prestar esse socorro. É essencial que a pessoa, se ela não estiver ferida, se ela tiver a possibilidade de fazê-lo, que ela chame o socorro e fique no local. Agora, se ela se machucou de forma grave, é recomendado que ela fique, aguarde a ambulância e depois um outro acompanhante, um familiar, um amigo, preste o devido suporte à vítima. E quando o socorro não vem do autor do crime, que é a pessoa mais próxima, o resgate pode ficar comprometido. Cada segundo que nós chegamos mais rápido no local é primordial para o bom desenvolvimento e o atendimento daquela vítima. Nosso protocolo, nós temos a hora de ouro, que é que um atendimento ele deve ser realizado do acidente até a unidade hospitalar em até 60 minutos e dentre essa hora de ouro nós temos os 10 minutos de platina, que é aquele tempo na cena onde as equipes devem iniciar o socorro o mais rápido possível no caso de trauma para que a vítima tenha um bom prognóstico. Só mesmo quem conhece os prejuízos físicos, financeiros e emocionais de um acidente consegue sentir na pele o peso do impacto. Os meus gastos para remédio está sendo para mais de R$500 de remédio, fora a fisioterapia que eu vou ter que fazer ainda, começar a fazer, e fora o prejuízo da minha moto, que ele não deu nada, não veio saber como é que eu estava, não procurou saber nada. E é isso, me aperta o coração em falar. Eu peço a Deus mesmo assim, justiça mesmo, que ele venha pagar pelo que ele fez. Porque o que passava pela sua cabeça é família. É a minha família, meu filho, Meu filho de 6 anos depende muito de mim. E aí eu pensava toda hora em perder também, Porque bem materiais, tudo bem que se constrói, mas a minha vida, se ele tivesse
eu tivesse acabado com a minha vida naquela hora, que só eu pensava, meu Deus, não deixa eu morrer não, que eu tenho meu filho para me criar. A pergunta que eu faço é, será que a pessoa que atropelou essa mulher, será que essa pessoa está vendo agora o Cidade Alerta? Não tem nem um pouquinho de dor no coração, peso na consciência? Porque, gente, ela falou-lhe R$15 de medicamento. Para quem não trabalha, é muito dinheiro. R$15. Cuidar do filho, cuidar de tudo mais, ter responsabilidade. Gente, ela perdeu a mobilidade, já faz um mês que está ali. Situação complicada. Então você veja, o que dói mais é que os crimes de trânsito, gente, a lei é muito branda. Dificilmente alguém que atropela, mata alguém, uma situação dessa vai para cadeia. Não vai. Já passou da hora de mudar. Aí a pena tem que ser mais pesada com relação aos crimes de trânsito. Já passou da hora. A gente vai gritar sempre, espernear aqui para ver se alguém começa a mudar essa realidade e pesar nesses motoristas que atropelam e fogem.